Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. O assunto é Sistema Digestório e esta é a aula 3. São assuntos dessa aula: a absorção intestinal e adaptações da digestão. Então, vamos lá. Na aula 1, nós vimos conceitos relacionados à digestão, tipos de processos digestórios e tipos de nutrientes. Na aula 2, nós estudamos o sistema digestório humano e a fisiologia da digestão. Na sequência, item 6, absorção, que nada mais é do que o processo de entrada dos nutrientes já digeridos na circulação ou no sangue. Então, o processo de entrada dos nutrientes na circulação, esse processo ocorre no jejum e no ilho, que são dois órgãos do intestino delgado, são as duas porções finais e as maiores do intestino delgado. Nos vasos sanguíneos entram a maior parte dos nutrientes. Nos vasos sanguíneos entram água, sais, vitaminas, aminoácidos, glicose e glicerol. Nos vasos linfáticos entram ácidos graxos. Os ácidos graxos são absorvidos pelos vasos linfáticos. Então, são vasos circulatórios, gente. Os vasos circulatórios são, de maneira geral, divididos em dois grupos, os sanguíneos e os linfáticos. Os linfáticos drenam os fluidos extracelulares que estão nos tecidos e realizam a absorção de ácidos graxos, ok? Só para você ter como mais um detalhe, que é extremamente importante para o seu estudo, é o que está aparecendo na observação. As vitaminas são pequenas o suficiente para serem absorvidas diretamente, sem sofrerem o processo digestório. Elas não são digeridas. Vitamina não é digerida, é absorvida diretamente. Então, olha lá, a porção do intestino delgado. A porção do intestino delgado responsável, então, pela absorção. Então, nós temos lá, especificamente o jejúnio e o ilho. No detalhe, as dobras da mucosa, que é tecido de revestimento interno. Essas dobras recebem o nome de vilosidades intestinais. As dobras ou vilosidades intestinais aumentam a superfície de contato, tornando muito eficiente o processo da absorção. Intestino grosso. O intestino grosso ele é responsável pela absorção da água que ainda não foi absorvida, dos sais que não foram absorvidos. Então, o intestino grosso garante uma absorção bastante maior, aumentada de água e de sais. Água e sais minerais que não foram absorvidos ainda no intestino delgado. É importante a desidratação e a absorção de sais para o endurecimento do bolo fecal, para que esse resíduo ele não contenha água e sais. Item 7, o último item dessa aula, né? O item 7 traz adaptações da digestão dos outros animais. São também curiosidades do sistema digestório. Então, olha lá, o proventrículo nas aves. O proventrículo é o nome dado para o estômago químico, que vem antes do órgão triturador, que é a moela. Então, olha lá, é um estômago químico, é um estômago propriamente dito, em outras palavras, que antecede a moela. A tiflossole e os secos intestinais também são adaptações. A tiflossole nada mais é do que o nome dado para a dobra da mucosa intestinal, que ocorre em alguns animais. Os secos intestinais são ramificações ou prolongamentos do intestino. Okay? Você vai chamar de secos intestinais ou pilóricos. Então, são dobras que aumentam a superfície da digestão, da absorção. Tiflossole, olha lá aparecendo, ela ocorre nos anelídeos minhoca. Você vai ver que o tubarão também tem essa tiflossole, que também é chamada de válvula espiral. Nomes da biologia, né? Olha lá, os secos intestinais são comuns nos peixes, porém os insetos, lá do filo dos artrópodes, também têm secos intestinais. Estômago poligástrico dos ruminantes. O estômago poligástrico também é uma adaptação ou uma curiosidade do sistema digestório. Ele é formado por 4 câmaras que se destinam à digestão eficiente da celulose.
A celulose é fonte de glicose para esses animais, só que eles naturalmente não têm enzima que digere celulose, mas eles têm micro-organismos que fazem isso para eles. Okay? E esses micro-organismos estão em uma das câmaras do estômago poligástrico, principalmente. Então, suas câmaras aumentam a digestão da celulose. São ruminantes os bois, os carneiros, os veados, as girafas, curiosamente, e os camelos. São os animais que mastigam de novo o alimento que veio do estômago. É isso que significa ser ruminante, animal que mastiga de novo o alimento que volta do estômago. Esse alimento volta da câmara gástrica chamada de pança ou rumen. Vamos ver essas adaptações, então. São 4, né? Proventrículo, tiflossole secos, intestinais e o estômago poligástrico. Então, nós temos aí o proventrículo nas aves. Veja o tubo digestório, né? Com faringe, esôfago. Aí vem o papo. O papo umedece, é um órgão de umedecimento. A umidade ou a água, né? É importantíssima para a atividade das enzimas. Depois vem o proventrículo. O proventrículo vem antes da moela. A moela é órgão triturador. Então, o que não foi triturado vai ser triturado pela moela. Ok, turma? A sequência vem intestino. O intestino continua o processo digestório, o processo da absorção. O reto. E o reto termina numa bolsa chamada de cloaca, que é onde termina também o sistema reprodutor e o sistema excretor. A cloaca é comum ao sistema digestório, ao sistema reprodutor e ao sistema excretor. Ela é comum no mundo das aves, ok? Os peixes cartilaginosos também têm cloaca. Muitos anfíbios também têm cloaca. Muitos répteis também têm cloaca. Ela não é comum nos peixes ósseos e nos mamíferos. É muito difícil um mamífero que tenha cloaca. Então tá aí a tiflossole. A tiflossole está sendo mostrada nessa figura na minhoca. A minhoca tem um tubo digestório complexo, começa com a boca, faringe ou garganta, o esôfago. Aí ela tem um papo e logo na sequência vem a moela. O papo umedece, a moela tritura e o intestino digere. Okay? A última porção. No intestino, a gente vê então essa dobra da mucosa intestinal, que é a tiflossole. Aumenta a superfície de digestão e absorção. A última extremidade é o ânus. Tá aí. Tiflossole no tubarão. A tiflossole no tubarão é mais conhecida como válvula espiral por conta do seu formato espiralado bem característico. Ela nitidamente, acho que o desenho dá bem essa noção, serve para o aumento da superfície de contato com o alimento, digere mais, absorve mais. Ok? Peixe ósseo tem, de maneira característica, os secos pilóricos ou intestinais. Está vendo? Ramificações que aumentam ainda mais o processo digestório. O estômago poligástrico de um ruminante. Está aí, olha só. O alimento, então, ingerido, ele vai para a primeira câmara, que é o rumen ou pança. No rumen ou pança existem micro-organismos como bactérias, protozoários, que digerem a celulose para esse animal. É no rumen ou na pança que eles estão. A segunda câmara é o retículo. O retículo também vai ser chamado de barrete. Daqui a pouco aparece esse nome para você aí. O barrete tem a função de lançar o alimento de volta para a boca. Então o alimento volta para a boca de novo. O animal mastiga, vai para o rumen, retículo, aí uma parte vai para o omaso. O omaso, também chamado de folhoso, o omaso, ele é responsável pela retirada do excesso de água do alimento. Ele retira ou absorve simplesmente água. Do omaso, vai para a quarta câmara que está aqui embaixo, que é o abomaso. O abomaso também é chamado de coagulador. O abomaso tem enzimas digestivas do próprio animal que vão digerir nutrientes que ele consegue, que ele mesmo consegue, é capaz de digerir. É o estômago químico, ou a câmara de digestão química desse estômago poligástrico. Então você tem ali, rumen ou pança, é a primeira câmara, retículo ou barrete, é a segunda, omaso ou folhoso, a terceira, a quarta e última, abomaso ou coagulador. Bom, essa foi a terceira aula de sistema digestório. Espero que tenha ajudado e até a próxima.